tem uma visão tão negativa daquilo, não. Pelo contrário, você entrava num estúdio, era um nível de respeito, era um nível sabe, de profissionalismo. É verdade. Você via um Tony Ramos, um Tarcísio Meira, uma Glória Menezes, e aqueles diretores, sabe, sabendo o que estavam fazendo, e todo mundo no estúdio, num silêncio, num respeito. Isso mesmo. Cara, era como se você estivesse entrando num lugar sagrado. O set era um lugar sagrado, é como se você estivesse entrando numa igreja, numa biblioteca. Então era assim, nós estamos aqui na história. A televisão brasileira é única no mundo inteiro. Não tem um país no mundo que produziu uma televisão que botasse mais de 50 milhões de pessoas para assistir uma mesma cena ao mesmo tempo. Você imagina, Rabelo, 50 milhões de brasileiros chorando juntos num final de novela? Isso é só no Brasil que acontece. Só no Brasil. Lugar nenhum no mundo. Aquele Avenida Brasil parou, não tinha ninguém ali na rua. Pô, você lembra disso? Rock Santeiro, Rei Sou Eu, porra, Vale Tudo. todos aquelas. Você falar da cena do Reginaldo Faria dando uma banana no avião, todo mundo lembra A Odete disso. Hoffman, Odete Hoffman, Quem matou. Porra, bicho. Tieta. Parava, né? Tieta, Porra, todas era as novelas 80% era 80% da televisão. Era o O que Brasil todo aconteceu? assistindo. A Globo era quinto lugar de audiência entre 65 e 1970, 72 mais ou menos. Ela era o quinto lugar de audiência no estado do Rio de Janeiro porque não tinha nenhuma rede de televisão nacional. Não existia isso. De repente, os caras fizeram o quê? Fizeram a primeira rede de televisão nacional. O primeiro programa aí ao ar no Brasil inteiro foi o... Bebe uma água aí, Serginho. Água. Eu tô meio gripado. O primeiro programa aí ao ar em rede nacional foi o Jornal Nacional. Por isso se chama Jornal Nacional. Olha porque só. foi o primeiro programa da história da televisão brasileira a ser passado no Brasil inteiro simultaneamente. E nisso a televisão, no caso a TV Globo mesmo, foi crescendo e ganhando potência. As novelas foram se tornando fenômenos nacionais e internacionais. Então o que acontece? Transbordou aquela dramaturgia com toda a cultura do nosso país junto, né, para mais de 180 países. E as novelas lançavam moda, né? Tudo que a novela aparecia, todo mundo de cabelo curto. Agora a calça, não sei o que, todo mundo usava calça. Lançava as modas como... Exatamente. Tendência, né? Qualquer Tendência tendência No Brasil, era no uma mundo. loucura. No Brasil, a loucura. gente era Netflix. A gente era Netflix. Foi uma das vergonhas que a gente... que eu falava muito lá dentro da empresa. Eu falei, gente, vocês estão invertendo. Éramos nós que estávamos emanando uma cultura, emanando um país, emanando uma identidade para o resto do mundo. E agora vocês estão querendo fazer novela igual série da Netflix. Não faz sentido. Vocês estão tirando a essência da gente, agora estão tentando resgatar. Reprisa Pantanal, reprisa Renascer. Estão tentando resgatar o Brasil. Só que esse Brasil era de 1980, 1990. Tem que entender quem é o Brasil de hoje, para fazer um resgate do país de hoje. Para poder falar com o país de hoje, e esse país de hoje tem uma cultura própria que transborda para o mundo. E aí o que acontece? Bom, enfim, isso é outra questão, mas o fato é, houve muita competência naquele trabalho. Houve uma disseminação de um reconhecimento do nosso país, né? E os diretores foram fundamentais nessa levada. Os autores foram fundamentais, os atores foram fundamentais. A empresa, eu lembro de garoto entrar lá para fazer novela, era como se eu tivesse sido convocado para a Copa do Mundo. Era como se eu estivesse jogando pela novela das 8, Copa do Mundo. Você fala, porra, aparece na novela das 8, você está aparecendo pro Brasil inteiro, você está jogando a Copa do Mundo. Então tinha um respeito naquilo ali muito grande. Depois que a gente foi ficando mais manso, desculpa, mas a coisa foi perdendo um pouco da disciplina, do respeito. E aí foi se perdendo a qualidade do conteúdo, que é o que as pessoas confundem. Acho que qualidade é equipamento, equipamento é ferramenta. Ferramenta não é qualidade. Qualidade, claro, ferramenta tem qualidade, mas conteúdo é qualidade. Vocês estão aqui, fazendo um puta projeto de qualidade de conteúdo, né? Enfim. Pode ter as ferramentas, se não tiver o conteúdo... Exatamente. Só que a carga de trabalho, né, Rabelo, e o tesão de fazer aquilo eram muito altos e muito grandes e muito fortes. Então a gente se doava demais para aquele trabalho. Se doava enlouquecidamente para aquele trabalho. Confundia-se o trabalho com a própria existência, com a própria vida. Porque não tinha vida. Em dado ponto, você não distinguia mais quem é o diretor e quem é o ser humano. E aí, nisso, muitos se foram. Porque esqueceram de cuidar de uma coisa básica, a própria saúde.
E aí, nessa Dava brincadeira estresse, de né? não cuidar da própria saúde, níveis de estresse alto Foi pra o que ele caralho. falou, acorda já com estresse, Alimenta- a cabeça do lado direito ali Exatamente. trabalhando. E nego caindo pra dentro, forçando a máquina o máximo. E essa é uma cultura que vem da era industrial, que a gente tem que acabar com isso também, é se mate de trabalhar pra você dar certo na vida. De jeito nenhum, nunca se mate de trabalhar. Trabalhe com amor, trabalhe com felicidade, se esforce o máximo que você puder, mas não se mate de trabalhar. Quando eu vi meus chefes indo, meus ídolos, né, morrendo, e aí tem uma fala do Thalma, que é o que eu uso direto quando eu falo do ponto de virada, que ele estava praticamente, né, enfim, se despedindo num leito de hospital. Ele virou-se para mim e falou assim: Pedro, eu não sei como eu deixei isso chegar até aqui. Eu não sei como eu deixei isso chegar a esse ponto. Ou seja, um cara inteligente pra caramba, como é que ele permitiu chegar naquele nível de prejuízo do funcionamento dos seus órgãos a ponto de estar à beira da morte, aos 65, 66 anos de idade. Aquilo me marcou pra caralho. Eu falei, porra, essa foi a lição mais importante que eu ganhei desse homem na minha vida, que tanto me ensinou, que eu tanto amei, que ele tanto me amou, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. Ele foi um pai pra mim, mesmo. Pô, te lançou, né, brother? Te Foi, descobriu cara, numa peça e falou... Não vem só dirigir eu, na Serginho, Globo. como o Guel Arraes, o Jorge Fernando, o Rogério Gomes, atores, câmeras. Ele formou uma empresa inteira, esse cara. O Silas trabalhou... Silas, tu não trabalhou com o Roberto Talma? Aí, ó, o Silas... Ele se lançou com o Roberto A Talma. música popular brasileira Porra. inteira chegava nele com respeito absurdo. Esse cara fazia aqueles clipes do Fantástico todos, lançava as músicas todas. Ele era um sonho, aquele homem era um mestre, um cara... E eu fui eu acho que o último diretor que ele formou. O último. A última leva. Eu estava na última leva. Então, quando ele estava à beira da morte, falou isso pra mim. Falou, Pedro, eu não sei como eu deixei isso chegar a esse ponto. Ou seja, como é que eu me permiti chegar nesse estado. Caramba. E aí eu falei, cara, essa foi a lição mais importante que esse cara me deu. Eu quero sair daqui. E aí, porque eu também sou assim, compulsivo no trabalho. Eu vou me matar aqui dentro, igual ele. E aí, depois de uns 2, 3 anos, 4 anos, 2019, aí foi o Jorge Fernando. O Jorginho tinha tido um AVC em 2017, 2018. Tentou voltar pro trabalho. Voltou pra fazer Verão novela. 90, foi e a aí, última. Tadinho, né? Pô, ele era bacana. um cara né? maravilhoso, um ser humano Maravilhoso. único. Quem conheceu Tava o sempre Jorge? alegre, tava sempre Pô, alegre, né? Jorge era uma Eu luz na vida adorava de todo muito mundo. Jorge. Eu fiquei muito- Se ele tivesse vivo, com certeza ele ia sentar aqui no Papagaio Falante Opa, e arregaçar com vocês, com certeza. ele Jorge, Ia eu brincar adorava, com ele me vocês. adorava. Eu fiz teatro, tive a sorte de fazer peça com o Jorge. Eu e ele. Cara maravilhoso. Como atores. Né, os E dois aí, juntos. cara, quando ele faleceu, 2019, eu falei, chega, eu tô nessa fila, eu tenho que sair daqui. E aí eu fui na empresa pedir demissão. É mesmo? né? Fui. Aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Não, como assim, pá, não sei o quê? Eu falei, é o seguinte, eu vou sair daqui, meus ídolos estão todos morrendo de overdose, de trabalho, entendeu? Eles estão saindo aqui num caixão, vocês vão lá, batem palma no cemitério, no caixão deles, todo mundo aplaude, dia seguinte está todo mundo gravando a novela, correto? A empresa não para. E tudo bem, faz sentido. Quem tem que cuidar da nossa vida somos nós, não é a empresa.